Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem chegou, totalmente diferente, né? Cortei o cabelo, mudei a cor do cabelo. Tô tentando voltar pro YouTube, será que vai? Não sei. Faz tempo que eu não venho aqui pra postar uma resenha de livro, né? Porque eu migrei pra plataforma da Twitch, como alguns de vocês sabem, espero que quase todos vocês. Mas eu tô fazendo live diariamente, então eu não sumi, assim, não abandonei, né, as redes sociais, o mercado literário. Eu, na verdade, migrei de plataforma e agora eu faço lives todos os dias na Twitch. São lives das 8 da manhã, né, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, então são lives longas de 8 ou 9 horas por dia, por isso que eu quase não tenho tempo de aparecer nas outras redes sociais. O lado bom disso é que se você não sabia, tá sabendo agora, e qualquer pergunta, qualquer coisa que você tenha pra me fazer, queira compartilhar, é só aparecer lá na Twitch em qualquer horário do dia e a gente conversa pelo chat, enquanto lê juntos, enquanto trabalha e estuda juntos. Porque as minhas lives lá são de coworking, então a gente estuda junto com a studying, então a gente trabalha junto e tem ciclos de Pomodoro, né? A gente usa o método Pomodoro lá e é bem legal para quem quiser uma companhia aí, tanto no trabalho, se faz um home office ou nos seus estudos diários, às vezes até pro concurso. Vou atualizar vocês também da minha vida. Agora eu tô formada, sou bacharel em letras e comecei a tirar minha licenciatura também. Logo mais eu começo os meus estágios pra poder lecionar, né? Vem aí a ideia professora. Mas, gente, mesmo com tudo isso eu continuo lendo, tá? Mesmo que eu não poste pra vocês, eu continuo lendo, até que bastante, até vai. Eu julgo uns 2 livrinhos por mês na correria do dia a dia, um bom número. Eu continuo lendo. Eu leio mais hoje livros de viés sociopolítico, mesmo que sejam ficções, mas assim uma literatura mais contemporânea que abrange assim aspectos da sociedade. É o que eu tenho gostado mais de ler atualmente. Mas não deixo de gostar de ler uma farofinha, tá, gente? É tudo assim, né? Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga. Bom, tem um podcast meu que eu tenho postado, tá? Que é uma vez a cada 1 ou 2 meses. Mas eu venho postar desse projeto, que é um projeto que acontece em tempo real lá na Twitch, né? O bate-papo acontece no nosso Discord. E depois que ele vem aqui pra plataforma, né? Pra quem quiser escutar e não pôde ir comparecer no dia. Esse é um projeto que se chama Leituras de Aprendizado. E a gente seleciona livros que tem algum viés aí sociopolítico, tanto econômico, pode ser racial, de gênero. E a gente segue estudando por essas vertentes. Esse projeto eu faço junto com o Kino. Eu vou deixar mais informações aqui embaixo, também na descrição do vídeo, também no comentário fixado, tá? E assim, gente, como eu leio muito em live, né? A gente normalmente faz muito bate-papo legal em live, porque na live tem a experiência de outras pessoas, né? Ali também tem as vivências de outras pessoas, tem aquela troca entre o meu conhecimento do que eu entendi com a minha leitura e com as outras pessoas. Então, é uma grande comunidade diversa para conversar vários assuntos sobre leitura, e isso é sempre muito legal. E eu pensei, por que não dar um jeito de trazer isso para cá? Para que você que não tem tempo de me acompanhar ao vivo todos os dias, que você que trabalha fora, enfim, não consegue, possa ter acesso também a esses bate-papos, se você curte aqui, né, o jeito como eu resenho e falo sobre os livros. Então o formato, gente, agora vai ser o seguinte, vai ter essa apresentação, igual eu tô fazendo agora. Agora, lógico que eu tô apresentando um pouquinho a mais, porque eu tô voltando, né, assim, teoricamente, né, esse é um vídeo de retorno, mas vai ter uma apresentaçãozinha gravada, um andamento da resenha gravada, assim, e aí eu coloco trechos das partes, como se fosse um react, né, dessa leitura acontecendo na live. Então vocês vão ter uma visão dessa resenha muito mais orgânica, porque tem a minha impressão em tempo real do que eu senti ali na hora, né, que normalmente eu tô lendo, daí eu paro de ler e falo, gente, isso daqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem a galera também me dando esse feedback de como isso impacta ela, ou se ela já leu também, enfim. E eu acho que pode ser um formato bem legal. E vamos ver se vai dar certo. Eu conto com vocês pra isso, pra trazer mais vídeos desses tipos de recorte aqui pro canal, tá? Hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, o Linha Negra, da Jasmina Barreira. É um livro publicado pela editora Moinhos e fala especialmente sobre maternidade. Mas aí fica aquela pergunta, né? Maternidade pra quem? Será que eu me interesso por maternidade? Ideia? Eu não quero ser mãe, eu não tenho interesse nenhum em ler sobre crianças. Mas você é mulher em sociedade, né? Ou você é homem em sociedade e precisa começar a entender as questões sociais que envolvem o gênero feminino. Então espera um pouquinho e dá uma chance
pra ouvir, porque, de verdade, vai muito além da maternidade. Porque aqui a gente tem um ensaio da Jasmina Barreira. É um ensaio que ela escreve durante o período de gestação até os primeiros meses ali do bebê de colo, né? Do início da maternidade dela, né? E nesse ensaio ela vai contando um pouco de como ela se sente em relação ao que ela está vivendo, principalmente sobre as partes ruins, que ninguém conta, né? Porque ela comenta que já esperava pelas partes boas da maternidade, né? Mas e as ruins que ninguém te conta? Quais são? Então ela vai fazendo esse relato, ao mesmo tempo que ela lê muito e muitas autoras que já falaram de maternidade em algum momento. E ela traz esses trechos, esses comentários de outras autoras que faz a gente questionar muito a maternidade na sociedade, o que isso representa socialmente para as mulheres. A Jasmina, ela é mexicana, ela nasceu em 1988, mesmo ano que eu, e ela é casada com o autor Alejandro Zambra. Olha, entre essas autoras que ela cita aqui no livro, eu vou ler pra vocês algumas delas. Eu vou ler, tá, gente? Com perdão de vocês, eu vou olhar ali pra ela porque é de cabeça, daí não vem. Ó, ela cita Alice Munro, Margarita Garcia Robaio, Mary Shelley, a Mary Wollstonecraft, a Natalia Ginsburg, a Simone de Beauvoir, Sheila Hett, que eu já li um livro de maternidade, então se chama Maternidade da Sheila Hett, também muito bom. Sylvia Plath, a Ursula K. Le Guin, a Zadie Smith e a Virginia Woolf, entre outras, muitas autoras. Ela tem aqui no final do livro, ela faz a referência, são 2 páginas só de livros e autoras que ela consumiu durante esse período de gestação e maternidade, e principalmente a amamentação, que ela também entra nessa questão. Então, assim, gente, sério, o que, por exemplo, Sylvia Plath tem pra nos falar de maternidade, ela vai fazer essa levantamento. Na obra de Virginia Woolf, onde fica nas entrelinhas de Virginia Woolf o que ela pensava sobre maternidade. Então, é muito interessante, tá, gente? Ouvir, porque é praticamente uma conversa que você tá tendo com uma mulher ali, uma amiga, né, te confidenciando um momento da vida dela. O que a Jasmina tem para nos contar da experiência dela com a maternidade, com a visão social disso, atrelada ao que essas outras tantas autoras e tantas mulheres em períodos diferentes da sociedade têm para nos dizer. Ó, você pode adquirir esse livro no comentário que tá fixado, tá? Tem meu link ali comissionado bonitinho na Amazon. E agora eu vou deixar vocês com a Andréia do passado, contando um pouquinho como foi a sensação da leitura no primeiro momento. No primeiro, assim, abrir o livro já foi metade de uma vez, eu vou contar pra vocês. Pra quem se interessa, gente, pelo assunto, e eu vou reforçar, não é assunto de maternidade pra quem é mãe, ou pra quem, sabe, tipo, não me interessa, eu não quero ter filhos, mas é exatamente por isso que é um papo muito legal, sabe? Vocês sabem como eu gosto de abordar maternidade aqui no canal, aqui nas lives, pelos olhos, sabe, de quem fala de maternidade de verdade, sabe, para além do que todo mundo sabe, filhos, né, tem muitos momentos bons, tem, mas os ruins ninguém conta. E aqui a autora desse livro, a Jasmina Barreira, ela fez um ensaio aqui, então, com os pensamentos dela ao redor da maternidade enquanto ela estava grávida, né? O livro chama Linha Negra e faz essa referência àquela marquinha que fica na barriga da grávida, sabe? Aquele risquinho quando a mulher tá com o barrigão, algumas ficam com um risquinho mais forte, outras menos, mas a maioria das mulheres ficam com esse risquinho. Aí ele chama linha negra, aquele risquinho. O meu sumiu completamente depois da tatuagem em cima, mas sumiu completamente, mas eu fiquei com a linha bem marcadinha na gravidez. Ela vai falar sobre questões, então, da gravidez e mais desses aspectos sociais da gravidez mesmo, e que as pessoas não falam sobre gravidez. E eu acho legal, porque é uma reflexão também para quem não quer ser mãe, sabe? Eu acho uma reflexão sempre muito interessante de maternidade. Ainda mais relacionado ao meio que a gente vive, sociedade, esses parâmetros de a mulher precisa ser mãe, sabe? Então, assim, a gente vai falar sobre todo esse aspecto de maternidade. Eu vou ler esse relato da autora e depois eu conto pra vocês a minha visão a respeito do relato dela, pra ver o que eu acho, se bate, se não bate, sabe? E aí eu vou falando mais conforme eu for lendo. A gente faz daquele jeitinho que eu adoro fazer, sabe? Sempre que eu terminar o foco, eu volto e conto um pouquinho de algumas coisas que eu acho interessante de compartilhar pra quem gosta. Ó, não sou mãe, mas gosto de leitura sobre maternidade porque afinal eu tenho mãe, né? Então, tenho esse aspecto também, né, Lu?
comecei a me interessar mais pelo tema, sinto que enriqueceu muito a compreensão da minha relação com as memórias de infância a respeito da mãe. Recomendo muito isso aos filhos e filhas também. Verdade, Lu. Verdade, isso é uma grande verdade. E é uma coisa que às vezes eu não pego tanto pra falar, porque eu acho que eu me coloco mais na situação de mãe, porque é mais a minha realidade hoje, né? Acho que é mais presente eu como mãe do que eu como filha. Mas é uma grande verdade que depois que eu também comecei a me interessar mais por essas questões que envolvem a maternidade socialmente falando, também compreendi muito mais a minha mãe. Eu acho que isso é uma visão muito boa da gente ter em aspecto com as nossas mães, independente de como seja a relação, sabe? De enxergar mesmo, sabe? A sua mãe como uma mulher. Porque acho que às vezes a gente enxerga a mãe como mãe, né? Um ser divino, sabe? Assim, mãe, né? A mãe ali em cima, inalcançável. E a mãe, na verdade, é mais uma mulher como eu, como você, vivendo na sociedade sob milhares de pressões. Hoje eu entendo a minha mãe. Acho que isso que é o fundamental. Hoje eu entendo a minha mãe e consigo entender as nuances da maternidade dela e como é diferente da minha. E ainda assim, a minha, quando eu comecei a pensar coisas referente a isso, eu pude me compreender melhor também. Principalmente quando as pessoas falam, mas você escolheu ser mãe, né? Mas até onde a gente de fato escolhe ser mãe se a gente nasce ouvindo que a gente precisa ser mãe, né? Então, até onde a gente verdadeiramente escolhe ser mãe e qual que é a linha, sabe? Olha que linha tênue entre você como mulher em sociedade escolher ser mãe ou achar que tá escolhendo porque passou uma vida inteira ouvindo que você precisava ser mãe, entendeu? Imagina nossa mãe, nossa avó, sabe? Que nem, se hoje em dia eu digo, eu fiz uma escolha, eu quis ter o meu filho, mas hoje, depois de tanto que eu já li, conversei e procurei saber sobre maternidade, eu entendo que a minha escolha não foi genuína, a minha escolha foi direcionada por uma criação, sabe? Talvez hoje, com o que eu sei hoje, eu não tivesse feito a mesma escolha. Mas na época, eu não tinha essa perspectiva. Imagina a minha mãe, que saiu de casa com 16 anos pra casar. Imagina tudo isso influenciando na questão de escolha, né? Porque a gente sabe que escolha, né? Na nossa sociedade, do jeito como a gente vive hoje, as escolhas são limitadíssimas, né? A gente vive uma falsa impressão de liberdade, porque de fato liberdade a gente não tem, né? A gente é condicionado totalmente pelo meio que a gente vive e o que está ao nosso alcance e as coisas que são enraizadas na gente. Então, assim, se eu hoje tenho consciência que a minha escolha não foi 100% genuína, apesar de que eu achava que sim, e hoje eu tenho esse questionamento, imagina da minha mãe, cada uma na sua época. E essas informações que hoje a gente fala, que nem esse livro aqui, ó, da Jasmina, deixa eu ver quantos anos ela tem. Ela tem a minha idade, gente. Ela é mexicana e ela nasceu em 1988. Ela tem exatamente a mesma idade que eu, a autora desse livro. Não sei com quantos anos ela engravidou, vou ver se ela fala aqui ao longo do livro. Eu engravidei com 24. Pode ser que ela tenha um pensamento muito mais próximo do meu, que se eu pegasse, por exemplo, pra ler um livro da experiência de maternidade da minha mãe, talvez seja totalmente diferente. E aqui logo no comecinho, gente, eu li 2 páginas apenas, mas logo nas primeiras 2 páginas, né, ela faz o seguinte comentário. Ela fala assim, ó, que ela leu um livro da Meg Nelson, que a autora diz que ninguém fala o bastante de como a gravidez pode ser obscura. E aí, quando ela fala dessa parte obscura da gravidez, as pessoas falam das alegrias que a gravidez e a maternidade tem. Aí ela fala, claro, também tem alegrias, muitas, mas essas ela já esperava, porque todo mundo fala, o que ela não esperava eram as partes obscuras que vieram junto com a gravidez e a maternidade, porque era um tabu. É um tabu até hoje. Às vezes, quando eu falo aqui no chat, assim, gente, eu amo meu filho, vocês sabem disso, eu acho que é no dia a dia, como vocês veem, como é a nossa relação, que vocês entendem o quanto eu amo meu filho, o quanto ele é a coisa mais importante da minha vida e o quanto eu sou por causa dele. Só que se eu tivesse que voltar no tempo, eu escolheria não ter tido ele. Isso não significa que eu amo menos ele. Significa que hoje eu sei da responsabilidade que eu tenho com ele no mundo. E hoje eu sei das coisas que nunca vão ser iguais porque ele existe. E sim, há limites, assim, a maternidade te impõe coisas que nunca mais vão ser iguais quando você não era mãe. E ponto.
Não tem o que se discutir. Ah, mas tem isso, tem tudo isso, tem todas essas partes lindas que eu não saberia sem ser mãe. Mas é aí que tá, eu não ia saber. Sabe aquele negócio assim? Eu não preciso do que eu não sei, do que é. Então, tipo, antes de ser mãe, eu não ia saber que eu precisava do amor do meu filho como eu sei hoje. Hoje eu sei que é impossível viver sem ele porque eu já tenho esse conhecimento de quem é ele. Mas se eu voltasse no tempo, eu não tivesse tido um filho, eu não teria esse conhecimento, logo ele não me faria falta, sabe? E todas as responsabilidades e sim todas as coisas que a maternidade traz de obscuro não existiriam também. Então, de certa forma, eu seria mais livre, digamos. Então, assim, não tem uma coisa, não é a ver com a outra. E isso é o grande tabu de quando a gente fala de maternidade, porque as pessoas não entendem que a maternidade não é boa. O que é bom é o seu filho. O que te traz felicidade é o teu filho. O que, sabe, o relacionamento que você cria com aquela pessoa. Mas a maternidade é horrível. E a gente tem medo de falar isso com todas as palavras porque a maioria das pessoas não entendem. Mas elas não entendem porque elas não falam sobre isso. Se hoje é difícil pra que eu diga isso pra vocês, e vocês sendo pessoas que estão tão familiarizados com debates sociais, como a gente, né, sempre tá falando por aqui, imagina a minha mãe falando sobre isso lá em 1980. Imagina a minha avó cometer um crime de pensar que a maternidade não é uma coisa boa em 1950. Então, assim, precisa falar sobre isso. E isso não envolve só mulheres que são mães. É muito mais que isso. Envolve as mulheres em sociedade. Envolve você, as mulheres todas, terem essa noção do que é a maternidade. Por que ela é imposta socialmente? Quais são os sentidos atrelados, né? E as verdades atreladas à maternidade. Por isso que cada vez a gente vê mais mães falando sobre isso. E a gente também vê mães muito julgadas sobre falar sobre essas coisas. Porque interessa manter o quê? Sempre interessa manter a mulher calada, né? Esse é o status quo que interessa manter, né? E quando a gente fala de maternidade, mesmo que você nunca tenha se interessado por maternidade porque você sabe que você não quer ter filho, é bom você saber, porque faz parte de você. Sabe, faz parte de quem a gente é em sociedade. Ser mãe ou escolher não ser mãe. É fazer uma escolha consciente, sabe? Não, eu quero ter filho, mas você sabe o que você quer, sabe? É a escolha consciente de você saber que vai enfrentar coisas e você sabe quais são essas coisas, você já ouviu outras pessoas falando sobre isso, sabe? E você poder fazer essa escolha. O problema não é sobre ser ou não ser mãe, né? É sobre ter consciência durante a escolha de ser ou não ser. Agora, na sequência, foi feita uma pergunta no chat sobre paternidade. Aí eu falo um pouquinho do que eu penso, e que em muitos pontos bate com o pensamento aqui da autora também sobre paternidade. Uma coisa que eu já falei aqui também é polêmico e é tabu. É porque, pra mim, gente, sinto muito. Mas o homem vai ser o pai, mas gente, sério, não dá pra comparar a maternidade com a paternidade. Não é algo comparável. Não dá pra colocar de lado a lado e fazer essa comparação, a não ser que seja um pai solo, sabe? E ainda assim, a parte de julgamento social é completamente diferente, mesmo do pai solo. Porque o pai solo é visto como um herói na sociedade, e a mãe solo como uma bunda. Essa é a verdade, palavras não sejam ditas. Então, assim, pra mim, quando eu falo de maternidade e a gente for falar de questão de relacionamento, o casal vai decidir, é a mulher que tem que decidir, gente. E é isso, se a sua parceira, sua companheira não quer, sabe, se você for eu acho que talvez seja mais complexo de um casal de mulheres, né? Eu nunca vivi um relacionamento com uma mulher que aí esse ponto de pensar em filhos, então acho que isso talvez um pouco mais complicado, porque serão duas mães, então as duas precisam ter total acordo sobre isso, mas quando um relacionamento envolve um homem e uma mulher, é a mulher que vai falar mais alto, gente, porque é sobre ela que tudo recai. Tudo. O pai pode ser o mais presente do mundo. Sempre que uma coisa der errado, foi culpa da mãe. E você vai ouvir isso em todos os lugares. Dentro da tua família, na escola do teu filho, na rua, na internet, em todos os lugares. Quando uma coisa boa acontecer, o mérito vai ser do pai. A mãe até participou, mas o pai, poxa, olha que pai presente. E é isso. E essa é a verdade. Se você é um pai solo, você tá fazendo a tua obrigação, sabe, assim? E mesmo assim, as pessoas estão dizendo, olha, que
perfeito, olha que homem. Totalmente diferente de uma mãe solo. Então, assim, não adianta, sabe? Pode ter o mesmo peso, sentimentalmente falando, responsavelmente falando, mas socialmente falando, não tem o mesmo peso. E agora, seguindo nessa linha, o pessoal do chat levantou uma questão também. Qual a relação do período dito certo de idade para a mulher engravidar versus o período de ascensão de carreira no trabalho da mulher? Daí eu falo um pouquinho sobre isso também agora. Então, eu acho que o negócio de gestar, eu acho que tem esse fetiche da mulher precisar ser mãe, assim, porque eu acho que entra um pouquinho no negócio do... Daqui agora, usando de exemplos Red Pill, né, eu acho que fica até mais fácil de comentar, porque está sempre aí, mas eu acho que eles são bem mais falam, né, tipo, eles passam essa vergonha ao vivo, né, e eles veem a mulher como a fértil, precisa ser fértil. Eu acho que tá um pouco ligado a essa questão que normalmente as pessoas escolhem, as mulheres escolhem ter esses filhos entre 20, 30 ou 35 anos, sabe? E também casa com um momento profissional de ascendência, né? De você tá crescendo profissionalmente nesse momento, que você acabou de se formar, ou acabou de completar um curso e você começa a entrar no mercado profissional. E ter um filho, nesse momento de entre 20 e 30 anos, atrapalha a sua carreira profissional, fato. E esse atrapalha, né? Eu acho que beneficia o outro lado, né? Porque a gente, mulher, estando fora do mercado de trabalho, porque o mercado não quer te contratar porque você é mulher e pode engravidar a qualquer momento. É tal qual um animal, né? A qualquer momento você pode engravidar, então a pessoa não quer te contratar. Aí você tem a licença maternidade, aí você fica afastada e isso profissionalmente te coloca lá embaixo, porque a mulher que é mãe, ela já não presta mais pra trabalhar, porque o cérebro dela é sugado pela criança no leite. Eu vejo muito patrão que tem essa mentalidade, tipo, a mulher, enquanto ela tá dando de mamar, quando ela tá naquele período pós-parto, ela é burra, né? Ela emburrece e ela não presta mais pra nada, a não ser pra servir de alimento. Aí tem toda a questão da recolocação no mercado, do período que a mulher vai ter que se adaptar entre deixar a criança na creche ou com alguém, que é extremamente complicado isso pra mulher, é extremamente difícil lidar com isso, com essa separação, assim, de recém-nascido. Tem todo esse período, então todo esse período você tá afastada profissionalmente. E quem tá sendo beneficiado? Quem que nesse período tá entrando na empresa, subindo de cargo, sendo promovido sem medo de uma gravidez inesperada? Porque afinal de contas, a paternidade acontece e tá lá, né? Ninguém liga, né? Tipo, a pessoa não é afastada do serviço porque se tornou pai, ela não é subjugada porque ela se tornou pai. Então, assim, eu acho que existe esse lado profissional também, sabe? De forçar, né, do ao redor, forçando esse pensamento de que você precisa engravidar entre 20 e 30 anos, que de certa forma privilegia quem vai ocupar o teu lugar, digamos assim, no mercado, sabe? Eu tenho muito essa visão também, assim, em relação ao mercado e à contratação de homens e mulheres, e ser justamente esse período aí, o período de crescimento, e a mulher tá ali entre trabalhar ou ser mãe, sabe? Aí eu terminei, gente, de falar da primeira parte, agora eu volto com o livro finalizado. E vocês vão poder sentir o que eu senti, a mesma emoção de estar conversando com alguém que terminou a leitura ali naquele momento. E as sensações e as tantas emoções que eu senti no final dessa leitura, que eu levanto aí agora com vocês. E eu digo o seguinte, se você assistiu até aqui, assiste o restante, porque esse livro, ele fecha com um questionamento muito forte, muito potente, e nem que se for pra pôr no vezes 2, gente, que eu também assisto tudo vezes 2 no YouTube, passa um pano. Coloque e assiste até o final, porque você vai gostar da conclusão, tá? Encerrei o livro, deu certo, veio aí. A autora tá falando da maternidade aqui no livro e como ela leu. Gente, ela leu muitos livros durante o período que ela amamentava e que também ela escrevia esse livro. A lista de livros começa aqui. Esses foram livros que ela leu durante a amamentação. Esses. Todos esses títulos aqui, cada linha é um título. Mas eu lembrei muito do meu período também, de mãe de recém-nascido, de amamentação, que pra mim foi diferente, porque, né, eu amamentei no peito só um mês, tive complicação no parto, que levou a esse problema aí, depois eu não consegui amamentar, mas é isso, amamentei na mamadeira, e é isso, cresceu saudável, como vocês bem conhecem, né, Josézito. Assim, todas essas coisas são abordadas aqui no livro, daí foi me dando vários flashbacks, sabe,
desses momentos que eu vivi. Esse finzinho foi maravilhoso desse livro, gente. Tipo, então o livro todo, vou falar pra vocês agora, pra quem ficou com vontade de ler, eu acho que foi uma experiência muito gratificante de leitura, de verdade, pra todo mundo. Inclusive, tem um trecho aqui que ela fala uma coisa que é muito real, sobre literatura e maternidade. Aí, em certo momento, assim, ela tá numa livraria, durante um clube de leitura, que eles estão... O tema do clube que ela tá ali conversando é pequenas resistências. Então, era um clube de leitura numa livraria em que ela foi, e o tema principal era pequenas resistências. E eles estavam falando sobre maternidade, sobre livros que abordam maternidade, mães que escrevem sobre maternidade, enfim, nessa questão maternidade e sociedade. E em um certo momento, um homem na plateia diz que não entende por que o tema da maternidade está tão na moda na literatura. Ele não vê graça nesse tema. Mas que coisa, não é mesmo, moço? E isso é uma coisa, gente, que de verdade, olha só, quantos homens nesse chat demonstraram algum tipo de interesse no nosso bate-papo. Eu fiquei de olho, tá? Não vou dar expor de ninguém. Mas quantos homens nesse chat teve? Ainda bem, porque o meu chat é maravilhoso, teve. Mas vou falar assim, a grande maioria, gente, de quem interagiu comigo durante essa leitura, durante os bate-papos que a gente teve, foram mulheres. Independentes daquelas que eram mães, das que querem ser mães, das que não querem ser mães. Olha só a percepção masculina sobre isso, que deveria ser muito maior, porque afinal de contas, maternidade está super atrelada à questão de gênero. Então, se os homens são feministas, vamos usar aqui só como brincadeira, mas se os homens querem quebrar, os homens que querem quebrar essa coisa do machismo, por que não se interessam? Por que vocês não veem graça? E veja só, esse tema era sobre pequenas resistências. O que são pequenas resistências se não são as mães falando da condição de mães? Entende? Olha só, entende por que quando a gente entra num papo de comunismo, você pega alguns canais que são homens que estão falando, e aí o chat tá cheio de homem. Esse não é um tema que entra em pauta. Mas é um tema necessário de entrar em pauta, precisa desse tema. Quando você vai falar de mudança de sociedade, de mudança de economia, tem tudo a ver incluir gênero, sabe? E tem tudo a ver falar sobre maternidade, porque ele é um cerne de muita diferença de gênero. É muito importante que os homens que de verdade estão afim, sabe? Não é que... Sabe? Eu vou postar lá que eu sou feminista no Twitter, entendeu? Então, se você é homem, tá afim de verdade de levar esses debates, chega no canal de pessoas, sabe? Que estão falando de política, principalmente homens, e coloca essas questões lá. A maioria não sabe abordar porque não se interessa. Olha só, esse homem que ela relata tava em uma discussão de um debate literário ali numa livraria, onde se falava sobre pequenas resistências. Foi levantada a pauta de maternidade e ele achou um saco. Por que ele foi no debate de pequenas resistências? Ele não queria falar sobre o que de fato faz diferença. Cadê, assim, pautas importantes pra fazer diferença? Não tem, né? A gente só vai passar a vida exaltando o homem branco. É muito importante essa visão pra vocês, homens do chat, que estão de verdade preocupados com alguma coisa, né? Se vocês também não estão preocupados com nada, também não foda-se, é isso, não lê nada. Mas também não vai na discussão de pequenas resistências, até porque você cagou. E é isso, assuma que você caga para as coisas. É um livro muito rico em relatos para fazer reflexão, para isso que a gente tá fazendo aqui agora, sabe? Refletindo sobre e não entregando de bandeja para você. Tem muitas reflexões muito interessantes, que nem nesse momento ela não falou isso que eu tô falando, sou eu que tô falando para vocês. Então ela começa a falar assim, mas ela não vai a fundo. Então você, entendeu? Qual a tua percepção? Porque eu sei que todo mundo que tá nesse chat, se não caiu de gaiato aqui, é porque é uma galera que curte estudar, que curte falar de política, porque muita gente aqui veio de canais grandes que abordam, né, questões sociais e políticos. Então, tem várias... Ela passa por várias coisas muito interessantes. Ela fala da questão ela fala assim, quero que haja muitos livros, que haja... Ela tá ainda vindo dessa visão de moda. Se isso é moda, que continue na moda, entendeu? Porque é importante. Então, nessa linha de raciocínio, ela fala, quero que haja muitos livros, que hajam bons e maus livros. Quero um cânone, uma tradição,
evolução e também uma ruptura. Livros contra o cânone, novos gêneros literários. Isso é muito forte, isso é muito foda pra caralho. Ela fala, eu quero cânones e eu quero livros contra os cânones. Tipo, isso é literatura, cara. Todo mundo que tá aqui curte literatura, olha a intensidade disso que ela fala. Aqui tem outro trecho muito bom, que ela, na verdade, tá citando uma autora, a Ursula K. Le Guin. Eu acho que é uma autora de fantasia. Bebês... Olha isso, que legal, ó. Bebês comem manuscritos, né? O poema não escrito porque um bebê chorou. Nossa, cara, isso que é muito real. Que ela fala sobre coisas que não existem por causa da maternidade. Coisas que deixaram de ser escritas. Então, o poema não escrito porque um bebê chorou, né? O romance que foi deixado de lado por causa de uma gravidez. E assim por diante. Bebês comem livros, mas cospem fragmentos que podem ser unidos depois. Olha que foda. Olha que foda. Um bebê, então, tipo assim, a gravidez, a maternidade interrompe a literatura. O crescimento, a filosofia, o conhecimento. Quando a mulher tá ali pra nascer aquela coisa que ela tem pra falar, pra pôr no mundo, e ela é interrompida por um bebê, né? Coisa que homens não vivem, não tem essa interrupção na paternidade, né? E aí ela é interrompida. E uma vez que você tem interrompido um fluxo de criatividade ou de consciência de escrita, aquilo não volta com a mesma intensidade. Quem escreve, quem é escritora aí no chat sabe disso. Quando você tem um fluxo, você tá no momento de falar, né? Essa interrupção, ela corta às vezes aquela coisa tão forte que você tinha pra pôr pra fora. E aí... ela pega e fala como, isso foi a Úrsula também falando, tá? Como isso pode ser usado de outra forma e continua sendo uma filosofia, um pensar. Porque esses bebês que comem livros, né? Eles cospem fragmentos. E aí esse fragmento vai se tornar em livros sobre isso. Sobre esse fluxo interrompido, sobre o porquê tem mais escritores homens do que mulheres, porque as obras dos homens são mais consideradas do que as mulheres. Onde estão as mulheres enquanto os homens estavam criando? Será que elas tinham espaço? E para além disso, vocês sabem, a gente já sabe que a mulher ao longo da história não teve espaço para ter criação de coisas e grandes pensamentos igual os homens tinham. Mas para além disso, será que elas não estavam sendo interrompidas todos os momentos que elas precisavam ser mães, porque a sociedade dizia assim para elas: a maternidade é fundamental. A mulher só é mulher completa quando é mãe, sabe? A mulher casa para gerar filho. Então tudo isso interrompia um fluxo de existência feminina no mundo ao longo da história toda até os dias de hoje, cara. Olha o poder disso. Olha o poder dessas palavras. Outro trecho que ela coloca aqui que eu acho que vale contar pra vocês, porque é incrível. É uma reflexão que ela faz sobre maternidade e ela com a mãe dela. Vamos lá. Palavras da autora aqui, da Jasmina Barreira. Acho tremendamente injusto com minha mãe que eu não me lembre dos meus 2 primeiros anos de vida. Como a biologia é ingrata com as mães, pois não nos deixa lembrar de quando estivemos mais perto delas. Essa reflexão foi demais, gente, porque, exceto raríssimos casos, a gente não lembra de nada dos nossos primeiros 2 anos. E isso é tomado da gente pela própria biologia, sabe? Assim, a gente não tem lembrança desse contato afetivo que a gente tem com a pessoa que colocou a gente no mundo. Cara, isso é muito emocionante, de verdade. A gente não tem. E eu sei que meu filho também não vai ter. E eu, sendo mãe, sei que os 2 piores anos da minha vida em questão de ser interrompida, sabe? De não ter liberdade das minhas coisas, porque eu tinha a incumbência de criar outro ser, foram esses 2 anos em que ninguém lembra. E só aquela intensidade dos 2 primeiros anos de vida de uma criança só vai ser lembrada pela mãe, por mais ninguém.
E aí, por fim, vou encerrar com um trechinho que ela coloca aqui. Esse livro é cheio de trechos assim, então quem achou esse bate-papo muito legal, quem achou esse bate-papo muito grande, que pode gerar muitos pensamentos a partir disso, deixo aí pra vocês a indicação do livro, tá? Um livro incrível da editora Moinhos, que sim, é um publi, mas vocês veem, acho que através das minhas emoções e do jeito que vocês já me conhecem, de como eu falo, que eu realmente curti o livro, não é porque eu tô sendo patrocinada pra ler que eu traria uma coisa que eu não acredito. Então, assim, esse livro é realmente, assim, ele mexeu comigo, ele trouxe pontos, e tudo isso, gente, é a minha reflexão em cima dos relatos da autora, e eu tenho certeza que cada uma e cada um de vocês que lerem esse livro vão ter relatos diferentes e perspectivas diferentes em cima do que ela diz, vão entender e vão ler com outra intensidade, dependendo da experiência de vida de vocês. E é isso que é mágico na literatura, né? Isso que acho que quem gosta de literatura é a coisa que mais gosta de fazer, ter essa perspectiva própria em cima da visão de outra pessoa, né? E usar suas próprias experiências de vida para refletir na experiência de vida de outra pessoa e se tornar um conhecimento para jogar para o mundo, né? E ela cita aqui no final duas considerações a partir desse ponto de vista da pintura, que é uma coisa muito presente na vida dela, porque a mãe dela era pintora, né? Então, primeiro, a pintura não pode ser reproduzida em uma fotografia. Os quadros precisam ser vistos pessoalmente, de perto, de longe, com calma, porque a pintura não é imagem, é matéria. Então, se a gente pegar também para pensar sobre isso daqui, o que será que ela quis dizer com isso, né? A pintura, ela não é uma fotografia. Então, o que deixa aqui pra gente? A maternidade, ela não é uma fotografia, ela é matéria. E ela precisa ser vista pessoalmente, de perto ou de longe, com calma. Entendeu? Então, olha essa comparação incrível da maternidade com uma pintura. Segundo, a palavra matéria tem a mesma raiz etimológica que a palavra mãe. Vocês sabiam? A palavra é mater. Etimologicamente, matéria e mãe têm a mesma raiz. Somos da mesma matéria que as nossas mães. Acabou, gente. Essa foi a minha impressão sobre a leitura de Linha Nigra. Você pode adquirir o livro no link aqui embaixo no fixado. E eu também peço para que você deixe nos comentários o que você achou desse formato de resenha. Se você gostou, se foi agradável de assistir, se te passou verdade, como você se sentiu assistindo a resenha em tempo real de um modo mais orgânico. Me conta, me dá esse feedback que eu, dependendo, eu volto para fazer isso com todos os outros livros que eu já li e venho lendo, tá bom, gente? Um beijo, obrigada por assistir, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, né, porque quando eu apareço fica difícil dos algoritmos me ajudarem, né? E deixa o seu likezinho se gostou, tá bom? Beijo!